Muito bem, nós vamos continuar. Começamos na semana passada, Filipenses capítulo 1, com o pastor Carlos Valderrama, que fez a abertura da nossa série em Filipenses. A série tem como tema do semestre aí, a carta dos Filipenses, Cristo centro de tudo, vivendo com alegria e plenitude no Evangelho. Vivendo com alegria e plenitude o Evangelho. E hoje nós vamos continuar Filipenses, agora a partir do versículo 12. Vamos lá? Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos até o 26. 12 ao 26. Todos encontraram? Vamos ler? Diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo, Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer? Morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Até aqui. O que realmente importa? O que realmente é importante para você? Você já parou para colocar numa balança? O que realmente é assim? Quais são as coisas mais importantes? Ou o que mais tem valor para você? Já começou a numerar aí na sua mente? É o ministério? É a família? O filho, a mãe, o pai? O que é mais importante para você? O que tem mais valor para a sua vida? Falando de coisas que têm valor, nem sempre são as coisas aparentemente grandiosas que são tão valiosas. Já perceberam isso? Tem coisas que são grandes, mas custam pouco, não é? Tem coisas que são pequenininhas, mas custam muito caro, né? Então, uma pequena joia rara, né, pode ser muito caro. Um diamante, por exemplo, as mulheres aí que ganham diamante dos maridos, dos namorados, né? Caríssimo. E às vezes um pequeno diamante, um ouro bem fino, né? Ou um relógio de luxo pode custar muito mais do que um carro, né? Tem um selo, estava pesquisando sobre isso, o selo mais caro do mundo
Um pequeno selo, ele tem assim 2,5 centímetros por 3,2. Em 2014, em Nova York, ele foi vendido em um leilão. Você consegue... leilão. Você consegue imaginar por qual valor que esse selo foi vendido? É um selo de 1856. Foi emitido pela Guiana Britânica, né? Emitido em 1856. Um selinho de 2,5 centímetros, 2,5 por 3,2. Ele foi arrematado por 9,48 milhões de dólares em 2014. 9 milhões de dólares. Um pequeno selo. Não é? Coisas aparentemente que às vezes a gente olha, pisa em cima e nem sabe que tem valor, né? Mas tem muito valor. Passa por cima, né? Isso que faz aquele pessoal ir lá para as minas de ouro, né? O pessoal lá da Serra Pelada. Corria atrás, arriscava a vida, dava vida por aquilo, porque entendiam que podiam encontrar algo talvez pequeno, mas de muito valor, que mudaria a história da vida deles. E Paulo está falando sobre isso aqui. Coisas que realmente têm valor, coisas que realmente importam, que às vezes, aos olhos dos outros, não são tão valiosas assim. Não são tão valorizadas assim, mas tem muito valor. Ali está o verdadeiro valor. A carta que Paulo está escrevendo aos Filipenses é uma carta, às vezes, chamada de carta de amizade ou carta familiar. Paulo é bem próximo dessa igreja. Paulo esteve com eles lá. Paulo plantou essa igreja. E nessa carta de amizade, ou alguns chamam de carta familiar, geralmente nessa carta, esse estilo de carta tem uma seção, uma parte dessa carta que é destinada a dar notícias tranquilizadoras. É feito, você vai escrever para alguém da sua família e você quer falar, eu estou bem aqui, está acontecendo isso, mas fiquem tranquilos porque eu estou bem. Nesta parte da carta, do versículo 12 para frente, é exatamente isso que Paulo está falando. Paulo quer dar para a igreja notícias que tranquilizam o coração deles, porque eles estavam preocupados, porque Paulo estava preso. Nós vimos aqui possivelmente em Roma. Paulo estava preso, eles haviam enviado Epafrodito para cuidar de Paulo, então a igreja fez o seu papel, cuidando do apóstolo, do missionário, e Paulo agora manda Epafrodito de volta, e Paulo quer então mandar notícias sobre ele. Mas é interessante que quando Paulo escreve para os Colossenses, que é uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, ele deixa para falar dele no final da carta. Aqui, aos Filipenses, ele já vem dar notícia no início da carta, certamente porque eles estavam bastante ansiosos por saber um pouco mais sobre como Paulo estava, porque ele era mais próximo do que a igreja de Colossos, que não era tão próxima assim de Paulo. Então, a igreja fez o certo. Filipenses, os Filipos, da igreja de Filipenses, eles fizeram corretamente. Eles mandaram Epafrodito, vamos cuidar de Paulo, e agora eles recebem de volta uma notícia de Paulo. Mas quando Paulo vai falar sobre sua notícia, sobre como ele está, sobre como estão as coisas por lá, as chamadas notícias tranquilizadoras, a gente percebe que Paulo não foca na sua própria pessoa, nele mesmo. Ele não quer falar muito dele, sabe? De como ele está. Ele não fala assim, olha, eu estou sofrendo bastante aqui na prisão, está difícil, esse calabouço é terrível, essa cela é complicada, tem rato para tudo quanto é lugar, eu não como direito. Ele fala alguma coisa assim no texto que nós lemos? Não fala, interessante, né? Ele quer tranquilizar o coração da igreja de Filipos, não falando de si mesmo, mas falando de coisas que realmente importam, coisas que são mais importantes, que têm mais valor aos olhos de Paulo. E com isso ele está ensinando também a igreja de Filipos a dar valor àquilo que de fato tem valor. E como que esse texto aqui, a partir do versículo 12, está conectado com o texto anterior? Se você olhar um pouquinho antes, no versículo 9 do capítulo 1, que o pastor Carlos Valderrama já pregou, mas só para fazer essa conexão, Paulo fala, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento
e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas, o quê? Excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis. Aprovem as coisas excelentes. Aqui a NVI traduz como para que vocês possam discernir o que é melhor, o que é mais importante, o que é mais valioso. Vocês aprendam isso. E agora Paulo vai dar o exemplo daquilo que é mais importante, daquilo que é mais valioso com a sua própria vida, com as notícias que ele vai dar a respeito de si mesmo. Então a ideia é discernir o que é melhor, o que é mais importante. E ele começa no versículo 12 exatamente chamando a atenção. Quero que vocês saibam, que vocês conheçam isso. E aqui ele coloca o verbo numa posição bem enfática, o verbo conhecer. Conheçam isso. Prestem atenção, saibam disso. Quero ainda, irmãos, que saibam dessas coisas, que essas coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o quê? Progresso do Evangelho. Então aqui está a primeira notícia que Paulo quer dar para acalmar o coração dos filipenses. E essa notícia tem a ver com o progresso do Evangelho. Eles são consolados por saberem que o Evangelho continua progredindo. Essa é a forma que Paulo está usando para consolar, acalmar a igreja que estava ansiosa por notícias dele. A prisão de Paulo, bem como todas as circunstâncias difíceis, rivais que ele tinha ali em Roma, e pessoas que estavam ali até pregando o Evangelho de forma por rivalidade com Paulo, isso nada importou muito para Paulo. Ele citou isso, mas ele coloca logo em primeiro lugar, na notícia que ele quer dar para acalmar o coração deles, que o Evangelho está progredindo. Então, de um lado, a prisão, as lutas, as dificuldades, as perseguições; do outro, o avanço do Evangelho. E Paulo está querendo dizer, isso aqui é o que importa, isso aqui é mais importante. Paulo poderia, como eu já disse, ser tomado de um sentimento de autocomiseração. Já viu isso? Ai de mim, coitadinho de mim. Autopiedade, pena de si mesmo, descrever toda a sua lamentação, sua dificuldade, suas lutas. E a gente ia entender. Porque realmente Paulo passou por momentos difíceis. E quem passa por isso, às vezes quer compartilhar, quer falar. Mas ele não quis gastar tinta com isso. Ele quis centralizar a notícia que é mais importante, que é a propagação do Evangelho. Então o argumento de Paulo aqui do versículo 12 até o versículo 18, nós lemos até o 26, mas até o 18, se você acompanhar aí direitinho, você vai perceber que ele tem uma tese principal. A tese é: o que importa, né, é que a minha prisão resultou no progresso do Evangelho. Isso que é o mais importante. O progresso do Evangelho é o que tem mais valor do que a minha própria vida. Uau! Que difícil, né? Que difícil. Essa é a tese no versículo 12. Depois ele explica com dois argumentos, do versículo 13 até o 17, um pouco mais sobre isso. Ele vai dizer primeiro, do versículo 13 para frente, que sua prisão serviu também para divulgar a reputação dele como servo de Cristo, porque ele vai dizer que, de maneira que toda a guarda pretoriana, que é a guarda imperial, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, ou seja, ele agora é conhecido como servo de Cristo de fato, e ele não abriu mão do Evangelho nem de Cristo, e preferiu ficar preso, como João e Pedro tinham dito a mesma coisa em Atos, a gente tinha visto, né? Importa sofrer por amor a Cristo ou não falar mais nessas coisas? Não, nós não vamos obedecer aos homens, vamos obedecer a Deus, vamos continuar falando dessas coisas. Não importa se seremos presos, se seremos perseguidos, se seremos maltratados. Então, o argumento é que minha prisão serviu para divulgar a minha reputação como servo de Cristo. Agora todos da guarda que sabem que eu sirvo Jesus, e amém por isso, eu quero que saibam mesmo, e que conheçam a Cristo, que ouçam falar de Cristo. E segundo, o versículo 14 ao 17, é que também motivou outros crentes em Cristo
a serem mais ousados na pregação do Evangelho. A prisão de Paulo motivou outros crentes a proclamarem com mais ousadia, no versículo 14, ou coragem, o Evangelho. É claro que no versículo 15, Paulo tem que admitir que nem todos que pregam o Evangelho ali estão pregando assim, por amor mesmo. Alguns estavam pregando por rivalidade, por pretexto, para que talvez a pregação gerasse mais desconforto para Paulo e Paulo fosse ainda mais perseguido. Sua prisão fosse ainda mais dura, mais difícil. Mas Paulo fala, o que importa se eles estão pregando o Evangelho? É isso que importa, que o Evangelho está sendo anunciado. Isso eles vão prestar contas para Deus, a motivação pela qual eles pregam o Evangelho. Mas o que importa é que o Evangelho está sendo anunciado, é o que ele vai dizer mais na frente, no verso 18, parte A. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Então essa passagem mostra que Paulo encontra alegria mesmo em meio às adversidades da vida, quando ele olha para o avanço do Evangelho. Nós cantamos muitas músicas aqui sobre isso hoje, né? Rei das Nações, Estou pronto para ir, Cristo amado, Quero ser um vaso de bênção. Muitas músicas falamos sobre isso, do avanço do Evangelho, da disposição de servir, e Paulo usa essa própria situação para ensinar aos filipenses a pensarem nas coisas que são mais excelentes e mais importantes. Paulo diz no final do 18, e nisso então me alegro, nisso eu me alegrarei e sempre me alegrarei. Bom, o nosso conforto é importante? A nossa saúde é importante? É. A propagação do Evangelho é importante? Será que às vezes não temos priorizado o nosso conforto, o nosso bem-estar em detrimento do avanço do Evangelho? Muitos priorizam o conforto, pouco esforço no ministério, porque é desconfortável, a gente tem que fazer um esforço. As dificuldades do trabalho se tornam motivo para a gente, às vezes, agirmos com autocomiseração, focarmos em nós. Você já viu aquela reunião de grupo de pessoas doentes, um contando para os outros seus males? Você já fez parte de um grupo assim? E aí, qual que é a ideia? Um querendo dizer que é pior que o outro. Já viu isso? Lá em casa é assim. Se uma filha fala assim, mas eu estou com dor aqui na perna. Mas eu estou com dor nas duas. A outra fala, né? E aí a gente vai vendo, né? Não, mas isso é porque você não viu a dor na coluna que eu tenho. Nossa, eu tenho uma escoliose aqui terrível. A outra fala, mas eu sou diabético, tenho isso, tenho hipertensão. Um querendo ser pior que o outro e ser o centro do, coitadinho de você, né? Nossa, é o mais quebrado da turma esse aqui, né? Coitadinho, gente, vamos mimar ele e tal, essas coisas assim, né? E às vezes a gente vê pessoas que estão engajadas no ministério assim, como eu estou sofrendo, como é difícil, né? Como a igreja é difícil, como o seminário é difícil. Aqui nenhum seminarista fala isso, viu, pastor João Benito? Como o seminário é difícil, né? Como esse estágio é difícil, como missões é complicado, tem que aprender nova língua, tem que ir para a Tailândia comer larva, né? Você não comeu, hein? Tá devendo. E aí, a gente começa a ter um sentimento de autocomiseração, coitadinho de mim. E às vezes a gente vê isso até no meio dos pastores, né? A gente se reúne com os pastores para conversar e fica batendo papo. Aí, cada um contando a sua dificuldade. E o outro conta a sua dificuldade que é maior do que a do outro. E vem o outro e fala, não, mas é porque você não foi na minha igreja, porque lá a coisa é mais difícil ainda, é assim, sabe? E aí vai piorando as coisas, não é? O fato é que Paulo tinha tudo para dizer sobre essas coisas, as suas lutas, a prisão,
o cheiro daquele lugar, já imaginou? Né? A dificuldade, talvez o frio, a má alimentação que ele tinha, mas ele não toca nesses detalhes. Ele só fala, olha, as coisas que me aconteceram, ele resume nisso. Contribuíram para o avanço do Evangelho. Aí ele vai explicar como foi o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho é porque a guarda pretoriana ficou sabendo sobre que eu sou servo de Cristo, eles estão ouvindo falar de Jesus, e outros irmãos que estão soltos por aí, eles se motivaram a pregar mais, com mais ousadia. Alguns até pregam por inveja, por rivalidade, mas o importante é que estão pregando o Evangelho. Ele gasta vários versículos falando sobre isso. Mas quase nada, ou absolutamente nada, falando da prisão e da situação que ele vivia lá. Ele só disse as coisas que me aconteceram. E aí a pergunta que fica para nós aqui é que será que nós somos capazes de nos alegrarmos com o avanço do Evangelho? Tem duas perguntas. A primeira é, você se alegra com o avanço e o progresso do Evangelho no mundo? Ou outras coisas te deixam mais feliz, mais alegre do que o avanço do Evangelho? Agora a pergunta mais um pouco elaborada. Você é capaz de se alegrar com o avanço do Evangelho, mesmo quando isso possa implicar em renúncia, abnegação, sofrimento e perda de conforto para você? Você se alegraria na mesma situação de Paulo? Paulo disse, também com isso eu me alegro. E sempre me alegrarei. O importante é que Cristo está sendo pregado. É o mais valioso, é o mais importante. Sabe por quê? Muitas igrejas não são missionárias, não se envolvem com missões, porque perderam o foco daquilo que é mais importante. Capítulo 1, versículo 10. As coisas mais excelentes, as coisas que são prioridade, aquilo que é mais importante. Por que a palavra de Deus saiu de muitos púlpitos que não pregam mais pregação expositiva? Perderam o foco do Evangelho como algo mais importante, precioso. Nós temos exemplos de vários missionários. A Adoniran Judson é um deles, é um missionário batista americano que foi para Birmânia, que é a atual Myanmar, né? E lá ele se dedicou a sua vida para o avanço do Evangelho, traduzindo, propagando o Evangelho. Ele e sua esposa enfrentaram uma viagem terrível. Não estou dizendo que Deus tem isso para todo mundo, mas eu estou dizendo que às vezes a gente vai perdendo foco daquilo que é mais importante aos pouquinhos, sabe? E a gente começa a empregar grandes esforços em coisas que são secundárias e pouquíssimo esforço, dedicação e alegria no Evangelho e no crescimento do reino de Deus. Então isso é importante. O que te deixa feliz? Será que o avanço do Evangelho deixaria você feliz nessa situação? E Paulo continua, a partir do versículo 18, dizendo algo ainda mais. Ele quer consolar essa igreja, dizendo que, olha, estou preso, essas coisas me aconteceram, mas ficam felizes, porque o Evangelho avançou. A coisa está crescendo. A ideia aqui do progresso, eu não falei, mas é a ideia de um exército que está avançando, está indo adiante. Ou seja, nós vencemos algumas batalhas e Deus inverteu a lógica, porque o fato de Paulo estar preso, você pensa que, agora o Evangelho vai ficar preso junto com Paulo, né? Pior que não, a prisão resultou num progresso maior. E às vezes as circunstâncias contrárias nos desanimam, porque nós deixamos de olhar para Deus e entender que Deus pode pegar essa circunstância aqui, contrária, negativa, difícil, e transformá-la para o bem do avanço do Evangelho e da obra de Deus. Então quem vai plantar a igreja, lembra-se disso. Às vezes você vai passar por uma dificuldade como Paulo, assim, bem difícil, vai falar, eu vou desanimar, vou desistir disso aqui. Às vezes Deus vai usar exatamente essa circunstância para fazer o Evangelho crescer naquela região. Então fique com os olhinhos bem atentos e saiba que Deus está agindo.
Entenda? Então Paulo continua aqui dizendo que eles precisam ser consolados não só por saber do avanço do Evangelho, mas eles também precisam ser consolados e se alegrarem junto com Paulo, porque Cristo vai ser engrandecido na vida dele, na salvação ou libertação que ele vai experimentar aqui. Versículo 18 para frente, o texto fala o seguinte, na parte C, né? No versículo 18 ele diz assim: também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. E aí, ou seja, Paulo não diz que está se alegrando só agora, mas está se alegrando agora, mas também sempre vai ser assim, ele sempre vai se alegrar por isso. E aí ele continua no 19: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo Jesus, isso resultará em minha libertação. Aqui está talvez a ideia principal dessa parte do texto. Pela oração de vocês, o resultado vai ser a minha libertação. Só que a palavra libertação aqui é salvação. E aí tem uma discussão sobre isso. Será que a libertação, ele está falando da libertação da prisão? Ou ele está falando da salvação dele? Que o resultado final disso tudo é a minha salvação. Bom, eu tenho a tendência de acreditar que ele está falando mais da salvação dele. Por quê? Porque em seguida, ele está dizendo que ele está disposto até morrer se for necessário, por Cristo. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer. O argumento dele é que vai e vem, vai e vem. Tem hora que ele está um pouco mais convicto de que vai ser salvo da prisão, aí às vezes ele coloca dúvida. O fato é que essa carta tem essa nuance, né? Essa nuance de incertezas. Existem até uma caracterização nessa carta, alguns estudiosos caracterizam essa carta dessa forma. Mas é importante a gente entender aqui que Paulo está falando sobre a sua salvação. Então, a tese dessa segunda parte aqui, olha, a oração de vocês, a súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, resultará em minha salvação. Olha o que ele diz no verso 20: minha ardente expectativa e esperança é que de nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Aí, ele termina falando o quê? No verso 20: quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, se eu for liberto da prisão, ou se eu for morto. A convicção que eu tenho é da minha salvação, em ambos os casos. Seja liberto para a vida, ou seja, para a morte. O que importa é que Cristo será engrandecido no meu corpo. Seja para a vida, ou seja pela vida, ou seja pela morte. Então aqui está, nessa segunda parte, o argumento principal, que os filipenses deveriam ser consolados, se alegrarem por saber que não importa o que acontecesse com Paulo, Cristo seria glorificado na vida dele. Seja sendo solto ou sendo morto, ele diz: Jesus vai ser glorificado em mim, e isso importa. Aí eu falo: Senhor, me dá essa fé. Não é? A gente fica falando: Senhor, me dá essa fé. E aí, no versículo 19 ainda, né, na parte C, ele vai mostrar que é o Espírito de Cristo que vai sustentar, por meio dessa oração da igreja. Então, olha que coisa interessante. A igreja que envia alguém para cuidar do missionário, a igreja que ora pelo missionário, está ativamente participando daquilo que Deus vai fazer no campo missionário. Né? A igreja está suplicando. E no versículo 20, ele vai dizer: olha, eu vou continuar assim, com ousadia. Com ousadia. Ele fala no versículo 20: com toda a ousadia, como sempre, pregando o Evangelho. E aí o 21 ele encerra esse pensamento final, dizendo: por quê? Porque para mim o viver é, e o morrer é lucro. Viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso aqui é difícil, né? Será que a gente vive dessa forma? Viver para nós de fato é Cristo? E quando fala-se aquela pergunta: você está pronto para morrer? Uau, né? Morrer é lucro para você? Ou não? Viver para quê? Morrer pelo quê?
Para Paulo, viver significa viver para Cristo. É Ele, é ser escravo dele, é servi-lo. O importa é que ele seja glorificado, o importa é que ele seja conhecido, o importa é que a igreja cresça. E para ele morrer já é desfrutar da plena paz. Eu estava esses dias revendo uma mensagem do John Piper, né? Ele tem uma mensagem bem conhecida, que ele não desperdice a sua vida. Já ouviram essa mensagem dele? E essa mensagem foi bem impactante. Eu acho que foi nesse dia que ele pregou que muita gente se entregou para chamado, vocação missionária, porque ele estava criticando na mensagem dele o sonho americano, né? E o sonho americano é você ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, sempre tirar boas férias e viver confortavelmente bem, e no final da sua vida ter uma boa aposentadoria e se aposentar cedo, talvez ali com seus 50, 60, no máximo 60 anos, ir para a beira de uma praia e fazer coleções de conchinhas. Ele fala assim, ele fala, esse é o sonho americano, mas eu acho que é o sonho brasileiro também, né? Gente, quem não sonha, né? Fala a verdade. Eu quero isso aí, né? Quem não sonha isso, né? Quem não deseja, que coração carnal deseja isso? Essas coisas são boas? É, muito bom, né? Quem não quer uma vida confortável e tranquila? Mas ele começa a cavucar, sabe? Né? Ia mostrar, ele falou assim, olha aqui, eu tenho a história de 2 senhoras que morreram no campo missionário com 80 anos de idade. Acabaram de morrer num acidente de carro. Elas dedicaram anos e anos e anos da sua vida no campo missionário, no interior de Camarões, se eu não me engano. Congo? Camarões ou Congo, né? No interior do Congo, elas eram médicas. Dedicaram sua vida no campo missionário porque elas viam um valor imenso no progresso do Evangelho no mundo. E aí elas morreram, o carro perdeu o freio e teve um acidente, elas morreram. Aí John Piper pergunta, esse aqui é uma tragédia? Muitos diriam que isso é uma tragédia. Ele vai dizer, mas isso não é uma tragédia. Uma tragédia é isso aqui. Aí ele lê uma outra revista, com uma história de uma família que viveu o sonho americano. E que, nos últimos anos da sua vida, vive só para colher conchinhas e fazer coleção de conchinhas. Nos últimos 20 anos da sua vida, somente dedicados a isso. Aí a pergunta é, o que realmente importa? Quais são as coisas mais excelentes? No que você está disposto a gastar e deixar-se gastar? No que você está disposto a perder para investir no avanço do reino de Deus, para ver o Evangelho avançando, para ver Cristo de fato sendo conhecido entre as nações? Não estou dizendo que a gente tem que ter, não é assim, né? Fazer voto de pobreza, não é nada disso. Entenda, dedicação, empenho, trabalho e renúncia muitas vezes. Aquilo que Cristo pediu de você, você está disposto a viver por Cristo? E morrer para você de fato é lucro? E por último, Paulo continua no versículo 22 até o versículo 26. Esses versículos aqui, quando eu li um comentarista falando assim, eu falei, pastor Tiago, né, quis fazer uma pegadinha comigo. Foi ele que fez a escala. E aí o comentarista disse, ele disse o seguinte, Filipenses 1, 22 a 26 é um dos parágrafos mais desafiadores das cartas de Paulo. Eu falei, pronto, né? O que eu vou fazer com isso aqui, né? Filipenses capítulo 1, versículo 22 até o versículo 26, do 22 a 26. Por que ele fala isso? Porque o argumento de Paulo parece não encaixar ali. Porque Paulo estava disposto até morrer, falando de morte, de seja pela vida ou seja pela morte, ele está pronto a engrandecer a Cristo. E aí no versículo 22 ele diz, olha, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei o que devo escolher. Ou seja, indecisão. Lembra que a carta é assim? De indecisões, esse período da carta principalmente, essa parte. E aí ele vai dizer assim, olha,
estou cercado pelos dois lados, verso 23, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Aqui ele dá uma mudança. Não, estou certo que eu vou ficar. Mas aquele negócio de morrer lá atrás, Paulo, que isso? Você já desistiu disso. Você não vai morrer mais, você agora vai ficar, vai permanecer. E é interessante isso, porque de fato este é o dilema de Paulo. Escolher entre a vida e a morte para mim é muito difícil. Para a morte seria muito fácil. Estar com Cristo é muito melhor. Se sair hoje a minha sentença de que eu vou ser morto, eu estou com Cristo. Ele tinha essa convicção. Mas, por outro lado, eu estou preocupado com vocês, com o avanço de vocês, com a maturidade de vocês, com o crescimento de vocês. E se eu ficasse, eu ia trabalhar para isso, para vocês continuarem conhecendo mais a Cristo, para que o Evangelho progrida, para que vocês progridam na fé. Então, para ele viver era isso, era cumprir a missão. A decisão de Paulo entre escolher a vida para que os filipenses comecem novamente a progredir na fé é uma decisão pensada, mas ele não sabe se é isso que vai acontecer, porque lá na frente, na realidade, ele está preparando aqui a igreja de Filipos para a próxima sessão, um próximo pregador vai pregar nesse texto, que é uma sessão de exortação. A partir do versículo 27, ele vai exortar a igreja a como viver sem a presença dele. Olha, vocês vão viver de modo digno e tal, estando eu presente ou ausente. Se der para eu chegar aí, eu vou chegar. Mas se eu morrer, se eu não for ir, vivam dessa forma. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma certeza de que ia ser liberto, ou parece ter uma certeza de que ia ser liberto, no próximo versículo ele mostra uma dúvida. E essa é a tensão que precisa permanecer na carta, porque Paulo não sabe o que vai acontecer. Às vezes ele pensa, eu vou ser liberto. Às vezes ele pensa, não sei, eu acho que não. O importante é que na incerteza, na instabilidade, no saber ou não saber, Paulo confia em Cristo. E Paulo sabe o que é mais importante. Então aqui, o consolo de Paulo para os filipenses é saber que Deus fará o melhor. Deus vai fazer o melhor para vocês. Para mim, penso Paulo, seria melhor eu ficar para ajudar vocês. Mas pode ser que eu não fique, que eu esteja ausente. E aí já vou dizer para vocês como vocês devem viver na minha ausência. Vivam assim. Vai ser a próxima mensagem sobre isso. Mas lá no capítulo 2, lá na frente, versículo 17, ele toca nesse assunto. Ainda que eu seja oferecido como libação, como sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Ainda que eu seja morto, que eu seja oferecido como libação. Então veja como a dúvida paira. Uma hora ele pensa que vai ser liberto, outra hora ele pensa que vai ser morto. Então a conclusão de Paulo é que não importa. O que importa é que o Evangelho avance, que a igreja fique madura na fé. O que importa é que a igreja progrida na fé e aprenda a se alegrar com as coisas que são mais excelentes, priorizar aquilo que precisa ser priorizado. A convicção de Paulo estava nisso, nessas coisas, é para isso que ele vivia. E aí a pergunta para a gente é: qual que é o lugar que a missão de Deus tem na nossa vida hoje? Qual que é o lugar que Cristo tem na nossa vida? Cristo é algo só periférico? O Evangelho, o avanço do Evangelho, eu penso sobre isso, talvez uma vez a cada 3 meses, eu faço uma oração, eu vou lá no grupo ID, com o pastor Phil, oro pelos missionários uma vez por semana, ou de 15 dias, e tá bom. Será que Deus não quer mais intensidade, mais intencionalidade, mais entrega, mais dedicação? Para que Cristo seja mais de fato centralizado em nossa vida e o que mais importa, o que mais tem valor de fato seja Jesus e seja o avanço do Evangelho? É possível que você esteja no seminário,
que eu esteja aqui no seminário, e é possível que o Evangelho não seja o mais importante na minha vida, mesmo eu estando no seminário. É possível. Talvez você pense, eu deixei tudo vir para o seminário, poxa, o Evangelho é o mais importante na minha vida. Será que é mesmo? Depende de como você está vivendo aqui. Porque é possível que um membro esteja lá na igreja, trabalhando 8 horas por dia, servindo na igreja local, mas o Evangelho esteja mais no centro da vida dele do que na sua, do que na minha. É possível isso acontecer. A alegria pelo avanço do Evangelho às vezes está mais no coração dele do que no nosso. Não significa que eu sou pastor que estou isento disso, que você é seminarista que você esteja isento disso. Onde está o nosso coração? Lembra da parábola que Jesus fala sobre o tesouro do reino dos céus? Será que o Evangelho é esse tesouro para nós? Queria deixar essa mensagem para você, que você pense sobre isso, que Deus possa aplicar, que Cristo possa aplicar essa palavra do Espírito em nosso coração, e que de fato a gente possa, como Paulo, priorizar aquilo que é mais importante, nos dedicarmos mais e mais pelo avanço do Evangelho, nos importarmos mais e mais com o crescimento na fé da igreja, acima até mesmo do nosso conforto, acima até mesmo da nossa própria vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos ficar em pé? Com essa oração a gente já vai encerrar. Depois acho que tem algum aviso, né? Só uma bolachinha lá no Convence. Tá certo. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por Tua palavra, agradecer ao Senhor por esse trecho de Filipenses que tanto mexe com a gente. Paulo, ali preso, não priorizou falar sobre si, mas mostrou que no coração dele, aquilo que tinha prioridade, aquilo que tinha lugar maior, era o Evangelho, era Cristo. Paulo estava cheio disso. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos também ter um coração cheio disso. Desejo por ver mais pessoas conhecendo a Cristo. Investimento de tempo, de esforço nos estudos, não seja só para saber, mas seja para ver o Teu Evangelho avançando até as nações. Seja porque queremos ver Cristo sendo conhecido entre as nações. Que ao estudarmos, ao sairmos para os estágios, para as igrejas, que não seja para mostrar o nosso nome ou aquilo que sabemos fazer, mas para mostrar Cristo, mas para ver mais pessoas aos pés de Jesus, a igreja mais firme no Evangelho, que seja para isso, que a nossa vida esteja centrada nisso, Deus. Abençoe cada aluno, cada professor, cada um aqui nessa noite, Deus, e que essa palavra encontre um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.